Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica e hoje é a lição 11, que tem como título a humilhação do servo. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor e Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo que fazemos que não Te agrada, Pai. Seja conosco nesses momentos, dá-nos compreensão da Tua palavra, porque assim possamos ser edificados, Senhor, por ela, e que o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, fazer-nos entender a Tua palavra. Abençoe nossas vidas, abençoe cada vida que vai estar diante das redes sociais assistindo essa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa abençoar a família, o lar, e que possamos ser um dia abençoado. Isso é o que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição. E temos como título básico Filipenses 2,8, que diz o seguinte: E, agindo na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso é o apóstolo Paulo falando aos filipenses, a igreja de Filipe. E lá está lá no capítulo 2, versículo 8. Nós temos, antes de entrarmos na introdução, vamos ler o objetivo da lição. Estudar os fatos ocorridos na vida de Jesus que revela a humilhação profunda sofrida pelo Filho de Deus. Quer dizer, para estudar os fatos ocorridos na vida de Jesus, que vai revelar a sua humilhação profunda sofrida pelo Filho de Deus, quer dizer, sofrida por Jesus. Vamos para a leitura diária. Na segunda-feira nós temos ali em Atos 8:32. O que diz em Atos 8:32? Diz o seguinte: o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso está lá em Atos 8:32. Já na terça-feira, nós temos lá no Salmo 16, versículo 10. Vamos ver o que fala aqui no Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Está aqui, versículo 10. Porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Isso aqui é o Salmo de Davi. E nós temos também na quarta-feira, agora partindo para o Novo Testamento, lá em Hebreus 2, no versículo 14 a 18. Então vamos lá para Hebreus 2, na quarta-feira, Hebreus 2, versículo 10. Depois que nós vamos ler o versículo 14 a 18. Então vamos lá para Hebreus 10. Hebreus 2, versículo 10. O que diz no versículo 10? Convinha que aquele que para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o autor da salvação deles. Agora vamos ler na quinta-feira, que é Hebreus 2, que é o mesmo capítulo do mesmo livro, só que no versículo 14 ao 18. Então vamos lá. No versículo 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte
aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste de todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, eles não socorreram a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha em que tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu socorrer aos que são tentados. Tá? Então nós agora partimos para sexta-feira, voltando lá para o Salmo 22, 16. Então vamos lá para o Salmo 22, 16. Salmo 22, versículo 16. O que diz? Salmo 22, 16. Fala que os cães que rodearam o ajuntamento de malfeitores me cercou, e trespassaram-me as mãos e os pés. Esse capítulo, né, desse Salmo 22 e versículo 16, não está muito condizente aqui com a leitura do nosso título, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, agora sábado, Lucas 32, voltando lá para o Novo Testamento, que é o Lucas 32. Vamos para o Lucas 32. Para pensar que Lucas 32, houve um erro aqui também do autor da revista, porque na verdade Lucas 32 não tem o capítulo 32, na verdade vai até o 24. Então aí a gente vai ter que pular essa questão, a não ser que seja na verdade no capítulo 2. Vamos ver o que diz aqui. O 32 e o 43 fala justamente... Não é isso não. Isso aqui então vamos pular esse também, porque aqui houve um erro de digitação. Agora vamos lá, Filipenses 2, do 5 ao 11, versículos 5 ao 11. Então vamos para Filipenses. Vamos lá para Filipenses. É o capítulo 2, 5 a 11. O que diz 5 a 11? Tá, vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou sobremaneiramente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, e o que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então assim nós lemos todas as leituras diárias da semana, e agora vamos partir para a introdução. A introdução diz o seguinte: os momentos que antecederam a crucificação de Jesus, bem como de fato em si, revelam-nos a profunda humilhação sofrida pelo Filho de Deus. Estudaremos nesta lição desde o processo de julgamento, iniciado no Sinédrio, passando por Pilatos, até chegar às mãos de soldados romanos. Jesus foi envergonhado e passou terríveis e intensos momentos de humilhação. Entretanto, também fazia parte da missão daqueles que vieram apenas para servir.
Agora, partindo para a página 50, nós temos lá o número 1, que tem como subtítulo os julgamentos injustos. Quando olhamos para o Evangelho sinótico e acrescentamos alguns relatos do quarto Evangelho, conseguimos vislumbrar o processo de julgamento de Jesus. Ele esteve tanto diante dos judeus que deveriam julgá-los no que tange a questão religiosa, quanto diante dos romanos, responsáveis pela questão política, pois eram dominadores dos judeus. Notemos que Jesus fora primeiramente julgado diante de Anás, que o remeteu a Caifás, o sumo sacerdote. Posteriormente, ele foi julgado pelo Sinédrio, reunido na casa de Caifás. Nesta fática reunião do Sinédrio, foi condenado por ampla maioria. Em seguida, Jesus foi enviado a Pilatos e, depois, levado diante de Herodes. Após ser examinado por Herodes, tetrarca da Galileia, ele foi levado novamente diante de Pilatos, onde aconteceu um dos mais famosos julgamentos da história. E temos aí na revista Jesus, entre aspas, Jesus em nenhum momento vislumbrou alcançar proteção política, mas sempre proclamou seu reino como centro espiritual. Fecha aspas. E dando continuidade. É preciso observar que todas as etapas do julgamento de Jesus foram marcadas por irregularidade e injustiça. Observamos que o julgamento foi feito pelo Sinédrio, foi totalmente irregular, pelo menos em dois aspectos. O primeiro lugar, não era comum que o Sinédrio se reunisse tarde da noite para efetuar um julgamento. Portanto, o horário de julgamento demonstrava irregularidade. Em segundo lugar, o Sinédrio deveria se reunir no templo, à luz de João 18, capítulo 18, versículo 28 e 31. Observamos que o Sinédrio reuniu-se na casa do sumo sacerdote. Portanto, além do horário irregular, o local em que eles se reuniram também não era correto. Além das irregularidades, note não foi um julgamento justo, conforme Salmo 82, 2. Jesus foi acusado acerca da prática de seus discípulos e de sua doutrina. Também foi acusado de autoproclamar rei dos judeus e proibiu o pagamento de impostos romanos, ou seja, ele foi acusado de forjar uma revolução contra o domínio romano. Quando, porém, examinamos os evangelhos, notamos que Jesus em nenhum momento vislumbrou alcançar a processão política, mas sempre proclamou seu reino como centro espiritual. Também é importante ressaltar que o julgamento realizado por Pilatos foi marcado pela injustiça de um povo, incentivado pela liderança religiosa, conforme Atos 3,13. Mediante a opção do povo, é concedido o indulto de Páscoa e um malfeitor, Barrabás, enquanto aquele que era justo, inocente e que não cometera crime algum, foi condenado à pior espécie de morte que tem notícia. Agora vamos na página 51, número 2, que tem como subtítulo Humilhado por soldados romanos e os malfeitores. Os soldados romanos apenas cumpriam ordens. E ocorre também que estavam acostumados a fazer as atrocidades em nome do legítimo poder romano. Não tiveram dificuldade em humilhar Jesus. Eles vestiram de púrpura, puseram nele uma coroa de espinho, bateram na sua cabeça, cuspiram-no, encarnecendo. Além do mais, ajoelhavam diante dele, saudando como rei dos judeus. Em seguida, obrigaram Simão e Cireneu a carregar sua cruz, conforme Lucas 23, versículo 26. Não se tratava de um ato de humildade, mas provavelmente o reflexo da fraqueza física extrema que Jesus sentia naquele momento. Após ser conduzido ao Gólgota, e a humilhação continuou. Deram-lhe bebida amarga a beber, crucificaram-no, repartiram suas vestes entre si e escreveram-na uma inscrição irônica, Rei dos Judeus. Apesar de toda a humilhação e sofrimento, os insultos não pararam por aí. Agora, um dos ladrões que com ele estava
achou-se também no direito de proferir insulto, conforme o versículo 27 e 28. Neste mesmo fato, que também está crucificado, com perspectiva de morte igual a dele, fez com que o ladrão deixasse de insultá-lo. Vemos, porém, a narrativa de Lucas, que um deles encontrou a salvação no momento da morte, reconhecendo que ali estava o Salvador, o Filho de Deus, conforme Lucas 23, 32 a 43. Esse Lucas 23, tudo bem. Então, na verdade, o erro lá, quando nós lemos lá os versículos da semana, era Lucas 23, do versículo 32 e 42, não capítulo 32, mas sim capítulo 23. Bom, aí na revista também, na página 51, fala, entre aspas aí, abre aspas, a postura de Jesus diante de tanta dor e sofrimento pode servir de lição para seus seguidores, quanto estes enfrentarem situações parecidas com as quais ele viveu. Fecha aspas. Já no número 3 da página 51, temos como subtítulo Aprendendo com a humilhação sofrida. As narrativas dos evangelhos, que tratam os eventos anteriores à morte de Jesus, enfatizam a humilhação sofrida por ele. Sua postura diante de tanta dor e sofrimento serve de lição para os seus seguidores. Quanto esse enfrentar situações parecidas com as quais ele viveu, diante da injustiça sofrida, ele não desistiu do propósito do Pai para a sua vida. A ilegalidade dos julgamentos que foi submetido não fez perder o controle da situação. Em momento algum, de modo de vista humana, seria justo que ele pleiteasse um tratamento mais humano em seu favor. Todavia, Jesus tinha em mente seus objetivos e não queria voltar atrás. Quer dizer, Jesus podia ali contestar, que não estava tratando diante da lei, lá dos romanos, dos judeus, mas ele ficou quieto, porque o propósito dele era obedecer ao Pai, era sacrificar a sua vida na cruz por nós, porque se Jesus não morresse, nós não poderíamos ter salvação. Quer dizer, ele precisaria morrer, mas precisaria ressuscitar. Foi o que aconteceu. E hoje ele está vivo à testa do Pai, quer dizer, à direita do Pai. E aí na página 52 temos a desumanidade com que ele foi tratado é a crueldade de seus algozes. Não o fizeram deixar de alcançar o propósito da cruz. E, de maneira ainda mais surpreendente, ainda teve força e amor suficiente para perdoar um dos malfeitores que proferia insulto contra ele. O perdão oferecido inclui estar com ele, imediatamente após a morte, no paraíso, conforme Lucas 23, 43. Note que o perdão ofertado ao ladrão arrependido foi estendido a todos, o que praticaram tamanha desumanidade contra ele. Antes de negar o seu espírito, Jesus pediu ao Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Fecha aspas. Apesar do desafio que a postura de Jesus nos traz diante das dificuldades, fazendo-nos pensar qual difícil é seguirmos seu exemplo, quanto passamos por um momento semelhante. Vale a pena lembrar que alguns dos seus discípulos fizeram o mesmo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse as mesmas palavras de Jesus: perdoe seus assassinos, mostrando-nos que, sim, é possível, mesmo diante do sofrimento e da injustiça e da humilhação, perdoar os que fazem mal, conforme Atos 7, versículos 59 e 60. Vamos ler lá em Lucas, já que a gente não leu, porque inclusive na revista o autor colocou errado o capítulo, mas na verdade é o capítulo 23, não o capítulo 32, que não existe isso no livro de Lucas, mas sim o capítulo 23, e o versículo é de 32 a 43. Então vamos ler. 32. Levaram também os dois homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Isso lá na cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
Ali crucificaram Jesus, que com ele foi dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo suas vestes dele, lançaram sorte. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou-os, salve a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados escarneciam e, chegando a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: Se és tu o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Se és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Tu nem ainda teme a Deus, estando a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse o Senhor: Lembra-te de mim. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Isso lá o que estava do lado de Jesus na cruz. E respondeu-lhe Jesus, que é Jesus falando: Em verdade digo que hoje estará comigo no paraíso. Quer dizer, um ladrão da cruz, do lado de Jesus, morreu e foi para o inferno. O outro ladrão reconheceu o seu erro, aceitou ali Jesus como Senhor e Salvador, e ele foi, mesmo naqueles momentos, após sua morte, estaria no paraíso. Então a gente mostra que quando a gente crê no Jesus como Filho de Deus, a gente tem a vida eterna, a gente vai para o paraíso. E aquele que não crê, infelizmente, não vai para o paraíso. Então vamos chegar à conclusão da revista. Em Filipenses 2, 5, 8, há um hino cantado pela igreja primitiva que resume a trajetória de humilhação pelo qual Jesus passou. O apóstolo Paulo nos diz assim, abre aspas, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Fecha aspas. Quer dizer, a gente vê ali que ele se humilhou, ele não se exaltou, ele não pediu para sair da cruz, mas aceitou ali a morte, que era, na época, a pior morte que tinha, porque, na verdade, eles eram pregados na cruz, era uma morte, um sofrimento muito grande. Então, Jesus ali fez isso por nós. E, continuando, notemos, entretanto, que após tamanha humilhação, entre aspas, Deus o exaltou soberanamente, ele tem um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Fecha aspas. Isso está lá em Filipenses 2, versículo 9 a 11. Essa foi a recompensa de Jesus por tamanha humilhação. Ela foi exaltada acima de tudo e de todos, por isso é digno de ser glorificado. Então isso aí mostra que através, ali está a palavra de Paulo aos Filipenses, homem comum igual a nós, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Jesus foi dado o poder, né, o nome dele, o poder sobre todas as coisas. Por isso que nós, evangélicos, tudo que nossa oração, tudo que pedimos ao Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome. Não é outro santo que a gente vai pedir, que vai nos abençoar e vai fazer o milagre que nós estamos querendo. Então, mas sim, esse nome é poderoso. E tudo que, como Jesus falou, tudo que pedirem em meu nome, ao Pai, e crendo recebereis. Então Jesus confirmou que o nome dele é um nome que tem poder. Então, quando nós pedimos as nossas orações,
sempre não esquecemos de pedir em nome dele ao Pai, porque nós não precisamos de intercessores. Claro que precisamos de intercessores assim, que o pastor, ou irmão, ou uma irmã, ou que alguém que seja evangélico, ou que mesmo não sendo evangélico, mas sendo católico, que vai orar por nós, que peça em nome de Jesus. O que nós não precisamos é de nenhum santo que, através do nome dele, nós chegamos a nossa oração até o trono da graça, que é o trono de Deus Pai, mas sim através do nome de Jesus. Então, quando nós oramos por alguma pessoa, nós oramos em nome do Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que foi ressuscitado. Nenhum daqueles outros homens, que o qual muitos creem, né, que eu não vou citar aqui os nomes, mas muitos creem em vários outros, que está-se como profeta, como santo. Nós sabemos que todos eles morreram, mas nenhum ressuscitou, porque só Jesus é que vive para sempre, porque Ele é o próprio Deus encarnado, conforme lá em João capítulo 1 fala, né, que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça, e Ele nos abençoa quando nós cremos nele, quando nós oramos através do nome dele, pedindo ao Pai, e Ele vai nos abençoar. Então, que nós resolvemos seguir esse Jesus, que é maravilhoso e que é o nosso intercessor diante do Pai, que não há outro que possamos crer no nome dele, que está, como a lição fala, e a palavra de Deus, que ele é o nome que está acima de todo nome. Então vamos orar, agradecer a Deus e pedir essa proteção de Senhor para nós. Deus e Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado por mais essa lição, porque é a tua palavra, Senhor, que nós estudamos, porque nós queremos crescer espiritualmente, Pai. Porque quando nós entendemos que Jesus é o nosso intercessor, através de Deus Pai, e que através dele, Pai, é que possamos conseguir todas as bênçãos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, pela humilhação que ele passou, Pai. Porque, Senhor, ele fez isso por amor de nós, para que possa levar todos os nossos pecados. Porque, Senhor, ele é Deus, ele é poderoso, e é o nome que está acima de todo nome. E pelo nome poderoso do Senhor Jesus é que eu te peço a bênção para cada pessoa que está assistindo essa escola dominical, Pai. Por cada pessoa que está nessas redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando em nome do Senhor Jesus a cada lar, a cada família, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar curando, libertando aqueles que precisam de cura e libertação, aqueles que precisam de restauração, aqueles que estão tristes, abatidos, Senhor, deprimidos, Pai. Que o Senhor coloque alegria e paz no coração, que o Senhor abençoe, guarde e livre de todo mal, Pai. Tenha um domingo abençoado, Senhor, tenha uma semana abençoada, uma semana frutífera, Senhor, que tudo que fizermos será para a Tua glória, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, é que nós te louvamos e agradecemos, e nós te pedimos. Amém e graças a Deus. Então, os irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos, e a próxima lição será a lição 12, que fala sobre a morte dos servos de Deus, né? Então, o quanto acontece ali a morte de Jesus. Hoje nós falamos, né, a humilhação do servo, que é a humilhação que Jesus passou. Mas lá no capítulo 12 vai falar sobre a morte do servo de Deus. E depois nós já estamos na penúltima lição, e depois partiremos para a lição 13, que fala sobre a ressurreição de Jesus, tá? Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.